Fala, comunidade tech mais vibrante desse Brasilzão, super prazer, né? Para quem não me conhece, sou o Iglácio, eu cofundador da DIO e eu já vejo aqui no chat muita gente conhecida, Masterclass especial do Globo hoje recebendo um dos caras que ajudou praticamente a gente a criar, hein, Matos, a DIO, né? O Matos foi uma das pessoas que ajudou a gente no primeiro bootcamp, super crítico, ajudou a gente a dar uma visão diferente no nosso bootcamp. O GFT que financiou o primeiro bootcamp aí para milhares de talentos, e hoje a gente está aqui no escritório de Frankfurt, da GFT, e a gente recebe o Matos com muita alegria. Matos, obrigado demais. Já manda você da onde você está vindo, convida os seus amigos, suas amigas para participar dessa live, que vai ser incrível falar do trabalho aqui na Alemanha, e como que a Alemanha tem ajudado aí e o Matos a construir um futuro diferente em tecnologia. Matos, obrigado, fica à vontade para se apresentar. Opa, obrigado a você, Igor. Cara, é sempre um prazer estar falando com o pessoal da DIO, né? A gente estava conversando agora há pouco, a gente comentou até, né, desse começo, acho que muito legal, e ver agora você aqui em Frankfurt, ver o crescimento da DIO em outros países, tudo é muito bacana isso, cara, né? Para quem não me conhece, eu sou o Matos, né? Estou aqui na GFT há 10 anos já, é, trabalhando na área internacional sempre, e hoje estou morando aqui na Alemanha, em Frankfurt, na região de Frankfurt aqui, e estou aqui hoje para bater um papo com vocês, para trocar um pouco dessa experiência, falar um pouco como que a Alemanha está em termos de oportunidade de trabalho aqui, a área de tecnologia aqui dentro, o que, que você precisa, o que, que você não precisa, como é que eu posso responder suas dúvidas. A ideia é trocar um pouco mais de experiência com vocês aqui. Show de bola, Matheus. Obrigado demais. Ó, vi que nossa audiência está aumentando. Obrigado a todos vocês. Hoje é um dia especial. A gente nunca fez uma masterclass no período da manhã. É a primeira vez que a gente está fazendo pela oportunidade pelo fuso, né? São 15h42 aqui em Frankfurt. E Matheus, você pode contar um pouco para a gente quem é a GFT? Claro, claro, claro. Vamos lá. Bom, a GFT é uma empresa alemã, né? O headquarter da GFT fica em Stuttgart, aqui na Alemanha. Mas a empresa tinha já como estratégia, quando ela nasceu, há 34 anos atrás, de expandir fora da Alemanha, né? Então, o foco de crescimento da GFT sempre foi América Latina, Europa, fora a Alemanha, aqui, e Estados Unidos. A GFT hoje ela tem mais de 10 mil funcionários, a gente tem uma presença em 15 países diferentes, e a nossa atuação é bastante forte dentro do setor financeiro. Nos últimos anos, nós começamos a diversificar um pouco o portfólio e também investimos na área de indústria de manufatura e indústria automobilística. Esses setores estão mais restritos à Alemanha por enquanto, a gente ainda está estruturando essa área que nós chamamos de Product House, voltado para a indústria, mas a ideia também é escalar isso em nível internacional, né? O nosso core business continua sendo o desenvolvimento de soluções customizadas para o setor financeiro. Então, os clientes da GFT, na sua maioria, são os grandes bancos de varejo, bancos de investimento, empresas de mercado de capital, empresas de meios de pagamento. Esses são os clientes que a gente tem atuação. E aí a gente vai, assim, desde o legado de tecnologia, né, falando de mainframe, até a inteligência artificial, machine learning, data analytics e tudo mais. Então e entre esses dois extremos, né, tudo que você imaginar em termos de tecnologia, trabalhando com Java, com .NET, com Python, com tudo que cloud, todas as clouds, né, a gente tem parcerias com Microsoft, com Amazon, com Google, com outros provedores, como IBM, a gente tem uma prática muito forte em cima de Salesforce, ServiceNow. É uma empresa bastante diversificada e muito especializada no setor financeiro. Então, nosso DNA está muito ligado ao setor financeiro. Esse que é o grande diferencial da GFT. Falei agora, né, cara? Quando me apresentei, o Matos começou há 10 anos atrás na GFT como um engenheiro sênior com especialização em tecnologia Microsoft, e aí eu desempenhei vários papéis dentro da empresa. Desde que eu entrei na GFT, eu sempre trabalhei no setor internacional, então eu vinha liderando projetos no México inicialmente, depois em Nova York, depois em Chicago, depois em Londres, depois em Barcelona, Madrid, e aí vim para Frankfurt e não saí mais daqui, né? Me seguraram aqui para desenvolver um trabalho aqui que a gente já vinha fazendo. E dentro dessa jornada toda, nos últimos anos, tive a oportunidade de acompanhar o crescimento assim exponencial da GFT na América Latina. Para você ter uma ideia,
Quando eu entrei na GFT, nós tínhamos 120 funcionários. Isso foi final de 2012 e hoje a gente tem mais de 4.000 funcionários trabalhando na GFT. Então, você imagina como foi essa experiência de acompanhar esse crescimento todo, né? Hoje eu estou aqui na Alemanha, sou CTO para a GFT na Alemanha. Tenho outros 2 chapéus aqui, vamos falar assim, eu tenho um chapéu que está ligado à área da região da Europa Central e Europa Ocidental. Eu faço parte de um escritório de CTOs que a gente tem para a Europa e também faço parte de um escritório global da GFT para os CTOs. A gente tem um Group Technology Office que é formado por 5 CTOs da GFT, desses 15 países, e eu faço parte deles também. Tá? Aí é isso mais geral. Assim. E sempre tive ligado à comunidade, né? Sempre, desde Sempre apoiando pra caramba. tentando falar com os estudantes. Eu tenho um background, eu fui professor, né, cara? Então, eu sinto Top. falta da sala de aula. Ontem eu estava aqui em Darmstadt, próximo a Frankfurt, numa feira de estudantes, e eu comentava com os estudantes isso. Eu sinto muita falta dessa troca, né? Quando você está na sala de aula, às vezes os alunos não percebem isso, mas o professor aprende muito com eles, né? É uma troca muito rica. Então, para mim, ficar, né, conectado com a comunidade é sempre muito bom, né? Desde que eu passei a interagir bastante com a Microsoft dentro do programa MVP, fiquei 12 anos no programa MVP, ainda faço parte através do programa Regional Directors, então sempre que eu tenho uma oportunidade de conversar, a última live da DIO eu já estava aqui e eu lembro que era tipo meia-noite, a gente entrou ao vivo para acompanhar o horário do Brasil, né, para a gente pegar lá, mas é sempre muito legal, cara. Fico contente de estar aqui hoje. Top demais, Matos. Eu vou dar uma silenciada no seu enquanto eu falo, porque acho que tá dando volta. Eu vou silenciando aí, eu vou voltando. Mas, poxa, obrigado demais, Matos. Eu vi que aumentou a nossa audiência, né? Então, bom dia para você. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos na Masterclass. A Masterclass é a oportunidade que a comunidade Global tem de acessar talentos, pessoas incríveis ao redor do mundo que estão construindo a sua carreira global e a gente trazer aí cada vez mais insights e oportunidades para que vocês também conquistem a sua carreira global para ganhar em dólar ou em euro, aí ao redor do mundo, conquistando o mundo. Lembrando que que o nosso pacote do Global, ele também tem o English for Tech, que prepara você para falar inglês aí, para trabalhar com tecnologia, o inglês focado em tecnologia, e também todas as formações do Pro, né? O Pro está dentro do Global também, e hoje em especial, essa live ela é aberta para toda a comunidade, pedido aí do Matos e meu aqui da Europa, estou visitando aqui a GFT em Frankfurt, a gente teve um pouco aí em Londres, falando com alguns hubs de contratação, e a gente deve anunciar algumas coisas aí muito legais globais no próximo mês, que vão cada vez mais levar mais oportunidades para toda a comunidade tech. Então, já vai deixando a sua pergunta, que essa live ela é muito especial para a gente compartilhar cada vez mais conhecimento para que vocês construam a sua carreira global. Ô Matos, e aí já falando em termos de cultura, né, assim, quais foram as principais diferenças que você sentiu depois de fazer uma carreira brilhante no Brasil, agora fazendo uma carreira brilhante também aqui na Alemanha? Quais são os dois principais ou quais são os principais diferenciais assim da cultura aqui que você viu na área de tecnologia? Cara, assim, a diferença da cultura alemã para a cultura brasileira é grande, né, é enorme, posso dizer assim. Eu fui muito bem recebido aqui. Eu acho que os grandes desafios que você tem, primeiro é o idioma, né, que isso você sente já o impacto de cara, né, o alemão, nós não estamos habituados a ouvir o idioma alemão. Então, no Brasil, a maioria das pessoas tem acesso ao inglês através de cinema, através de séries de TV, né? A gente está sempre ouvindo algo em inglês, então, mesmo que você não tenha o domínio do idioma do inglês, o seu ouvido está habituado a escutar aquele idioma. Então, quando você vem para a Alemanha, você sente bastante esse impacto, porque aqui na Alemanha eles são muito protetivos em termos de linguagem, eles preferem muito o idioma alemão em detrimento do inglês. Então, dentro da empresa, aqui eu trabalho bem com inglês, aqui dentro da GFT, mas nós temos clientes que não se sentem confortáveis falando inglês, e eles preferem alemães ou profissionais que falam alemão já num nível bastante alto.
Então, acho que o primeiro impacto que você sente é a linguagem. E se você andar aqui pela Alemanha, você vai ver que nem todos os lugares, a sinalização, por exemplo, mesmo em aeroportos ou em estações de trem, é tudo em alemão, né? Você vai para a estação central de Frankfurt, tá tudo em alemão. Então, normalmente a pessoa quando chega aqui fala, opa, peraí, né? Deixa eu me localizar agora. Depois de um tempo, seu ouvido acostuma com o idioma e aí você tem que investir bastante esforço para você poder aprender a falar o alemão. Mas você consegue trabalhar aqui com o inglês apenas. Tem muitas empresas que são empresas internacionais, que estão baseadas aqui na Alemanha e que eles dão oportunidades para profissionais, especialmente na área de tecnologia, que falam apenas o inglês como um segundo idioma e sem problema, você consegue conviver bem. Aí outro impacto que eu acho que tem aqui, quando você dentro do ambiente corporativo, né? Depois a gente fala no aspecto assim de clima, alimentação, essas coisas tem outras diferenças, mas dentro do ambiente corporativo, o alemão ele tem uma cultura mais formal. E aí eu queria esclarecer o seguinte, assim, não é que o alemão tem gente que fala para mim assim, ah, mas o alemão é tudo mal-humorado, tudo sisudo. Não, não, não é nada disso, cara. Eles são muito divertidos, na verdade, eles são muito abertos, bastante receptivos, mas eles são mais formais. Então, a gente como brasileiro, eu sempre tive sempre fui muito expansivo, muito comunicativo, tudo, então às vezes você sente aqui um pouco limitado nesse sentido, porque você vai conversar com os caras e eles têm essa natureza de serem mais comedidos, um pouco mais formais, e às vezes você acha que isso pode estar refletindo algum comportamento negativo, e não é, isso é dos caras, eles são assim. Então, não é algo que você tem que se preocupar, na verdade, é algo que você só tem que entender que a cultura deles é essa, né? Aqui na Alemanha, por exemplo, o seu vizinho, ele não tem o hábito, por exemplo, no Brasil você encontra o vizinho e fala, opa, e aí, tudo bem, como é que você está, como é que foi o dia, tudo, e você não está nem interessado, às vezes, em saber exatamente o que está acontecendo, mas o cara também responde, não, beleza, tudo bem, então. Aqui não tem isso. Se você perguntar para o alemão como é que ele está, ele vai parar para falar com você. Ele vai querer entender o porquê que você quer saber como é que ele está, né? Porque não faz parte da cultura deles. Então, você sente um pouco isso no ambiente de trabalho também, não de uma forma negativa, de novo, eu não quero reforçar uma imagem negativa, não. Ao contrário, eu quero mostrar que realmente é a diferença cultural. Você precisa entender como que o alemão se comporta no ambiente de trabalho. Eles são muito focados, eu acho que o alemão ele preza muito pelo tempo livre dele, ele quer equilibrar muito a qualidade de vida dele, né, então a vida pessoal dele é muito importante. Então o alemão não faz hora extra, é muito difícil, cara. Você tem que aqui você não tem essa questão de ficar trabalhando até tarde e tal. O pessoal brinca, 5 horas para de funcionar o teclado, o mouse para de funcionar, tal, mas é bem isso, assim, por quê? Se o cara entra às 9 e trabalha até às 5, nesse período ele está super focado. Ele está ali trabalhando, tentando dar o máximo dele dentro daquele período. E a hora que ele termina aquele horário dele, ele para, cara. Então, isso também é diferente do que a gente tem no Brasil, né? No Brasil, nós sempre também trabalhamos muito, bastante, mas é muito comum você exceder os horários normais e você entrar num processo de hora extra, tudo para você poder atender os objetivos que você tem, as tarefas que foram atribuídas a você e tal. Aqui você não tem isso, então é diferente. Tem outras coisas, assim, benefícios, né? Férias aqui na Alemanha, cara, isso é algo assim que eu adorei quando eu cheguei aqui, porque no Brasil, o que que a CLT fala, né? No Brasil, você tem que cumprir 12 meses de trabalho, daí você adquire o direito de ter 30 dias corridos de férias, e esses 30 dias você pode negociar com a empresa, e a empresa pode pedir que você eh, postergue, né, as suas férias por mais um período, existe um limite, né? Se atingir o segundo ano, a empresa é obrigada a liberar você, não tem como tal. Aqui na Alemanha, você é obrigado a tirar o seu período de férias dentro do ano que você está trabalhando. Então, por exemplo, o ano de 2023 começou agora, eu tenho que tirar os 30 dias, na verdade aqui, 32 dias úteis de férias aqui nesse Uau, ano. Ah, que massa! e aí fica legal porque, por exemplo, a semana que vem, quinta-feira é feriado. Aqui, eu não lembro se é feriado no Brasil também. Falar a verdade, eu não sei nem que feriado que é, cara. Eu sei que quinta-feira é feriado aqui,
Aí eu peguei sexta-feira de feriado e peguei a segunda-feira de feriado. Então eu trabalho até quarta e eu volto na outra terça. E para as minhas férias contam só 2 dias que eu tirei como férias. Então, para mim, eu consigo estender. Se você administrar esses 32 dias úteis de férias, você transforma isso fácil em 40 dias de férias, com os feriados e tudo, às vezes até um pouco mais, né? Que você consegue esticar isso. Então, o alemão ele faz muito isso, ele procura focar no trabalho dele durante o horário comercial e ele trabalha muito duro nesse período, e aí depois ele também aproveita muito a vida pessoal dele, as férias dele. Férias para o alemão é sagrado, cara. O alemão ele guarda dinheiro o ano inteiro para quando chegar nas férias dele, fazer uma viagem, ele sai daqui da Alemanha, ou ele vai para algum outro lugar na Alemanha, mas ele viaja com a família, ele se desconecta mesmo, né? É, e outras coisas assim que eu notei aqui, por exemplo, no Brasil a gente tem o WhatsApp para tudo, né? Eu lembro quando eu estava no Brasil, o meu time mesmo, eu tinha um grupo de WhatsApp com o meu time, eu tinha um grupo de WhatsApp com outros colegas da GFT que não eram do meu time. Na verdade, a gente tem vários grupos, né? Se olhar, brasileiro para criar grupo no WhatsApp é uma beleza, a gente cria um atrás do outro, vai colecionando grupos lá. Aqui não, aqui os caras. Eu não tenho, para você ter uma ideia, eu tenho 12 arquitetos sênior que trabalham direto comigo. Eu não tenho o telefone pessoal deles. Eu tenho o telefone comercial deles e esse telefone comercial eles só respondem se tiver dentro do horário comercial. Se eu precisar falar com um deles fora do horário comercial, esquece. Não tem como. Eu tenho que, se numa emergência, por exemplo, eu tenho que entrar em contato com a área de recursos humanos e solicitar para que alguém comunique o funcionário para entrar em contato comigo, alguma coisa assim, porque não é permitido aqui. Então mas isso é mais assim em respeito à privacidade ao equilíbrio da vida pessoal e a vida profissional do profissional. Acho que isso é bem diferente aqui. Então, quando você vem para cá, você tem esse choque, assim, né? Mas tirando essas diferenças, assim, dos hábitos dentro do escritório, das férias, né? Dessa questão de hora extra, tudo, eu acho que o trabalho em si é o mesmo, cara. Não muda muito. Eu acho que é mais assim. Você, principalmente trabalhando na área de tecnologia com programação, né? Você tem as mesmas ferramentas, as mesmas linguagens, os mesmos problemas para você resolver, então não muda muito, seu dia a dia continua sendo o mesmo. Show de bola, Matheus. E aí, assim, no Brasil a gente acaba sendo um pouco mais flexível nesse ponto, apesar da legislação trabalhista não permitir isso também, assim, essa questão de ter WhatsApp. Eu sei também, já participei de várias empresas, trabalhei um tempão no HP e era WhatsApp para tudo, tinha o contato de todo mundo a todo momento, ligava à noite, às vezes a pessoa te ligava de madrugada. Aqui eles realmente seguem rigidamente, né, a cultura e a legislação, né? E aí uma pergunta, Matos, que eu vi que já tem algumas perguntas, vão juntando as perguntas e daqui a pouco eu vou começar a fazer a pergunta que a galera tá mandando aqui no chat. Mas tem uma pergunta sobre plataformas e tecnologia, assim, o que que você está vendo de linguagem de programação que é mais utilizado no dia a dia aqui? Eu sei que isso acaba mudando de empresa para empresa, mas de uma forma geral, assim, como que você vê o mercado alemão em termos de plataformas e linguagens? Cara, assim, em termos de tecnologia, stack de tecnologia, o que a gente vê aqui não foge muito do que a gente está habituado a ver, tanto na América do Norte, e no Brasil mesmo, na América Latina, né? As linguagens de programação que predominam aqui continuam sendo Java e .NET, as duas estão liderando o mercado, né? E aí você depois tem Python seguido, principalmente nos projetos mais ligados à data, né? E aí o pessoal já traz o Python como algo que vem da universidade, tudo, e eles utilizam bastante. Então, eu diria que os profissionais que têm conhecimento em front-end, quando você fala de JavaScript, por exemplo, qualquer framework de JavaScript, é muito importante para você trabalhar dentro da área de tecnologia, tem muito espaço para esse mercado. Qualquer programador Java ou .NET também tem muita oportunidade aqui, não só na Alemanha, na Europa como um todo. Acho que essas duas linguagens ainda continuam muito fortes e assim, liderando com larga folga para as outras linguagens no mercado corporativo, né? Dentro do ambiente financeiro, dentro do setor financeiro, o que predomina, se eu tiver que apontar uma ou outra, né, a gente tem mais oportunidades com Java,
do que com .NET, mas a diferença é muito pequena. Eu acho que as duas linguagens oferecem assim, boas oportunidades. E aí você tem aquela questão de cloud, né, cara? Se você for para cloud, aí você entender como trabalhar com containers, você entender como funciona um processo de deployment seguindo as entregas contínuas ou o deployment contínuo, DevOps, tudo isso vai ajudar você a agregar valor dentro de uma oportunidade de trabalho aqui. Né? Cloud hoje está em todo lugar, né? Acho que aqui na Europa, uma diferença que tem em relação à América Latina e América do Norte é que isso até é cultural também, né? Se você olhar para o mercado americano, o mercado brasileiro, nós somos early adopters, né? É muito brasileiro, ele pingou uma tecnologia nova, a gente abraça e já vai colocar em prática, vai tentar usar tal. O europeu ele é mais conservador. Então, o que eu observo agora é que a gente tem situações em que ele espera que o mercado adote aquela tecnologia, faça todos os testes, faça as validações, mas que depois de ele perceber que o mercado confia naquela tecnologia, confia naquilo, aí ele faz a adoção. A gente tem visto hoje aqui na Alemanha um movimento de migração para a nuvem no setor financeiro que foi visto na América Latina em 2014, 2015. Se você olhar em termos de maturidade em cloud para o setor financeiro, a gente está muito atrás do que a gente viu nas Américas, o que está acontecendo na Europa hoje. Tem muitos clientes migrando agora para a nuvem, né? Então isso é bem diferente. Boa, top demais, Matoso. E a gente vê mesmo isso aí, assim, acaba não tendo tanta diferença, assim, de plataformas tecnológicas, Java e .NET realmente no mercado corporativo altamente expansível aí na América do Norte, Europa, seguido do Python aí que vem com tudo para a área de data, né? Mas top demais. E aí já sobre o processo seletivo, que eu tenho umas 20 perguntas já aqui no chat, já vou fazer logo na sequência, mas eu tenho uma aqui que é sobre processo seletivo, né? Como que se prepara para um processo seletivo alemão? O que, que você vê que são os principais pontos, os principais desafios para entrar num processo seletivo? Valeu. Tá. Na Alemanha, principalmente, existe alguns pontos que eu acho que são importantes a gente destacar aqui. Bom, se você planeja vir trabalhar na Alemanha e você ainda está se preparando para isso, o meu conselho seria investir no idioma alemão, mesmo que você consiga atingir, assim, se você olhar para os níveis de domínio do idioma, aquele conceito que na Europa é bastante utilizado, o nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, o nível A é o nível básico, o nível B é intermediário e o C é o avançado. Então, se você conseguir até o nível A2, que ainda é o básico, mas você tem uma introdução, pelo menos, ao idioma, isso vai pesar para você bastante na hora de você se apresentar para uma empresa. A empresa alemã, ela gosta de ter a certeza de que um profissional que está vindo de fora para a Alemanha, que ele está pelo menos comprometido em aprender o idioma alemão. Né? Então, se você já tem um início, já pôs um pé ali no idioma, mesmo que seja básico, e numa entrevista você pode ser, você deve ser bastante transparente com o entrevistador e falar para ele, falar, cara, eu estou estudando alemão, eu tenho nível A2, eu consigo falar o básico, me apresentar e ter um entendimento de frases básicas, tudo, mas eu continuo investindo. Se ele perceber que você tem isso realmente, isso vai contar ponto para você. Não quer dizer que se você não fala nada de alemão, mas você domina inglês, que você não vai ter oportunidades. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você ficar para disputar uma vaga entre você e um candidato que tem um nível A2 de alemão, certamente o cara que tem A2 de alemão vai levar essa vaga, porque ainda na Alemanha o idioma é um diferencial para eles. Né? Por quê? Porque tem muitos clientes aqui que se recusam ou não têm conhecimento do idioma inglês, não tem o hábito de falar. Às vezes, todo alemão aqui aprendeu inglês na escola, mas se você pega principalmente os gerentes, né, a geração mais antiga, os caras não estão habituados a usar o idioma no dia a dia, o inglês, e aí eles não se sentem confortáveis e acabam não utilizando isso. Por isso, essa
procura. Se você olhar, assim, tem gente que fala para mim assim, mas pô, isso é muito ruim, como não aceita inglês? Faz uma comparação, faz um exercício. No Brasil, quantos clientes você conhece que você poderia falar assim, não, vou trazer americanos para trabalhar aqui que vão falar inglês? No Brasil, nossos clientes também não aceitam. Eles não se sentem confortáveis, preparados. Eu trabalhei com vários clientes grandes no Brasil e a gente, quando trazia alguém de fora para participar de um projeto, sempre gerava algum ruído, porque o cliente nem sempre está confortável, o time todo, a falar um outro idioma. Então, o mesmo acontece aqui. Daí, no processo seletivo, assim, para você se preparar, o alemão, ele normalmente ele faz uma entrevista técnica, às vezes duas, dependendo da posição que ele está contratando, nessas entrevistas técnicas, eles vão explorar com profundidade o seu conhecimento técnico, então é bom você se preparar, se você está aplicando para uma vaga como desenvolvedor, ou como engenheiro, ou como arquiteto, dá uma pesquisada antes, se prepara, procura buscar quais são as perguntas mais frequentes, e se prepara para a entrevista. Uma coisa que eu sinto falta, às vezes, dos candidatos que eu entrevisto, é a falta de preparo. O cara não se prepara, e quando ele vem para a entrevista, ele está nervoso, é natural você ficar nervoso numa entrevista, tudo, e se você não se preparou, ainda mais, né? Então, vale a pena você dar uma olhada, pesquisa qual é a empresa, tenta entender um pouco qual que é o business daquela empresa, tenta entender o que é importante para aquela empresa. Normalmente, eles já compartilham os valores que eles têm, né, qual que é a missão da empresa. Então, tudo isso, se você conhecer um pouco da empresa, isso vai pesar. Se você se preparar para a reunião, para a entrevista técnica, vai te ajudar a se sentir mais confiante, mais confortável na frente do entrevistador. E fale sempre a verdade. Não adianta. A gente tem, infelizmente, uma cultura no Brasil, às vezes o pessoal exagera no currículo, fala. E aqui, se você for para uma entrevista técnica, o cara vai aprofundar na entrevista técnica e vai expor algo que você colocou no currículo que não condiz com a realidade. E isso vai pesar negativamente para você dentro do processo seletivo, né? Mas o alemão, ele é bem transparente e ele te dá feedback também, é, instantâneo, assim. Então, você vai conseguir saber se você está indo bem, se você não está indo bem na entrevista, durante a conversa com o entrevistador. Mas eu acho que, como todo processo seletivo, o segredo é você estar preparado para isso. Revisa o conteúdo que você precisa para aquela posição, pensa nas perguntas que podem ser mais comuns para esse cenário, e aí você investiga um pouco da empresa para você conhecer um pouquinho quem é a empresa e vai para a entrevista relaxado, com calma. Se puder, bota uma camisa, né? O alemão tem isso também, ele gosta da imagem. Aqui o currículo, todo o currículo vem com uma foto, você precisa colocar a foto no currículo, né? O pessoal valoriza isso bastante, e põe a foto profissional, não vai me botar uma foto aquelas que tem a flor do lado, né? Ou a foto na academia, posando no espelho, né? Não faz isso que vai pegar mal para você. Tá? Top demais. Ô Matos, e aí, assim, ainda falando do processo seletivo, a gente já tem aí dezenas de pessoas conectadas com Big Techs aqui na Europa, Siemens, Volkswagen, Hitachi, bastante empresa bacana, e a gente vê uma diferença aí, mesmo o feedback que a gente recebe desses clientes, dos nossos parceiros internacionais, eles falam assim, cara, o brasileiro é um excepcional programador, que é aquela pessoa adaptativa, que ela consegue se adaptar, mas a gente tem um europeu muito mais técnico, muito mais engenheiro, muito mais teoria e prática andando junto, assim, sabe? Poxa, quais são os tipos de algoritmos que você consegue implementar? Fila, lista, pilha, sabe? Tipo, é, essa é a visão, pelo menos, que a gente recebe muito de feedback das pessoas que a gente conecta com o mercado internacional, né? Principalmente europeu. O europeu, ele tem a engenharia de software em sua base muito forte e a pessoa não é apenas um programador. E o programador brasileiro é muito bom porque ele é muito flexível e ele consegue se adaptar muito rápido, mas quando ele vai para uma entrevista, ele não consegue saber toda a teoria por trás de toda a engenharia, de todas as teses de programação, assim. Como que você vê essa visão e o que você poderia recomendar, se faz sentido também? Não, isso faz todo sentido, cara. Posso até te dar alguns exemplos, assim. E isso não é só na Europa. Os Estados Unidos também tem essa questão, né? O brasileiro, ele é generalista, né? Então, e o brasileiro, ele tem essa
habilidade, essa capacidade, né, de trabalhar como desenvolvedor, mas ele faz o papel do arquiteto, do desenvolvedor, do tester, do cara que gerencia release, ele faz tudo, né? O brasileiro ele joga de todos os lados, mas isso é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque ele não se aprofunda naquilo que ele está fazendo. Então, quando você vai para uma empresa americana, uma empresa europeia, eles esperam o especialista e não o generalista. E a gente via muito isso. Eu lembro quando eu ainda estava no Brasil e a gente tinha clientes nos Estados Unidos, e quando você ia trazer um profissional para trabalhar num projeto americano, o cliente ele sempre exigia entrevistar, mesmo que o cara já fosse funcionário da GFT, tinha que passar por uma entrevista. E a maior dificuldade que eu percebia nos nossos profissionais era que eles, muitas vezes, o cara, se você jogasse ele na tarefa, ele ia sair do outro lado, ele ia conseguir entregar a tarefa, mas se você perguntasse para ele exatamente por que ele estava implementando daquela forma, ele tinha dificuldade de explicar didaticamente o que ele estava fazendo. Por quê? Porque a cultura nossa, assim, ela é mais assim, fica mais na superfície com relação aos conceitos, né? E vai mais para a prática, para o lado prático de implementar tudo. Então, às vezes, você acaba deixando de lado esses conhecimentos dos conceitos por trás da tecnologia que você está implementando. Então, era muito comum, assim, quando você vai entrevistar um programador, o cara entrar no aspecto dele explicar é, os solid principles, por exemplo. E aí o cara faz uma pergunta para ele, explica para mim o que é um singleton, explica para mim o que é uma factory, quando que eu uso isso e tal. E às vezes o cara usava aquilo no dia a dia dele, mas ele não sabia explicar. Ele não tinha o conhecimento teórico solidificado, porque ele teve isso em algum momento, né, enquanto ele estava no processo de aprendizado da linguagem que ele estava fazendo, mas ele não se aprofundou naquilo, aquele conhecimento não ficou solidificado. E isso é uma diferença grande, mas você tem que olhar também, assim, a gente tem uma diferença cultural enorme, né? Quando você olha para a carreira acadêmica, ou a jornada acadêmica de um americano ou de um europeu é totalmente diferente de um brasileiro. Então, aqui na Alemanha, por exemplo, é muito comum todos os profissionais aqui, eles no mínimo já concluíram a graduação, já fizeram uma pós, um mestrado e alguns até doutorado. Então os caras dedicam assim boa parte da vida deles aprofundando o conhecimento deles. Então a gente tem arquitetos aqui que eu já conversei com arquitetos que eles falam, não, eu vou até aqui porque isso daqui para frente não é trabalho do arquiteto, então eu não faço isso. Então ele é especialista, mas dentro daquela área de especialização dele, ele vai até o nível mais complexo e vai te explicar com segurança, ele vai falar com propriedade, ele vai falar, descrever tudo o que está envolvendo aquela solução que ele está apresentando. E é isso que a empresa sente falta. Quando ela compara o brasileiro, ela enxerga essa flexibilidade do brasileiro, esse generalismo do brasileiro, ela vê valor nisso, mas ela sente falta dessa profundidade de conhecimento técnico ali. Eu acho que eu vou pegar um exemplo aqui, Matheus, uma pergunta do Antônio. Antônio, obrigado. Antônio, tem bastante pergunta aqui que eu tenho que responder aqui, ainda sua, mas eu peguei essa aqui que acho que é um exemplo bacana, né? Disso que o Matos falou. Carlos, você comentou bastante sobre especialista e não generalista, mas ser especialista em quê? Já que cada cliente utiliza uma forma diferente de desenvolver soluções. Eu vou dar um exemplo aqui, Matos, aí você me corrige se não tiver certo, se quiser complementar, fica à vontade. Então, às vezes você vai para uma vaga e tem lá, sei lá, Spring Webflux, tá lá, que é programação reativa. A programação reativa ela tem todo um conceito por trás, né? A programação reativa. Aí ele vai te perguntar o que é programação reativa, se você, mesmo que esteja a habilidade Spring Web Flux lá, ele vai te perguntar o que é programação reativa e quando você usa, quando você usou. Se você não conseguir explicar esse conceito, que é isso muito que acontece, assim, a gente é muito do batentão, a gente vê que o programador brasileiro é incrível, no geral ele faz, é adaptativo, ele é monstro, assim, é uma pessoa monstro que realmente faz tudo acontecer, mas no final lá atrás a gente não consegue explicar toda a tese e a teoria por trás muitas vezes, né? Mais ou menos isso, né, Matheus? Sim, e eu vou até complementar aí a pergunta do Antônio. Assim, Antônio, pensa um pouco, assim, se você vai aplicar para uma vaga de desenvolvedor Java,
e você vai aplicar para uma vaga de desenvolvedor Java Sênior, por exemplo. A especialização que eles esperam de você é que você tenha o domínio da linguagem de programação, mas que você conheça todos os conceitos embaixo da linguagem para implementar soluções. Então, ele não espera que você tenha conhecimento do business dele, esse não é a expectativa. Ele espera que você tenha domínio completo da tecnologia que você está utilizando. Então, vou te dar um exemplo, acho que para ilustrar fica até mais fácil, se você passa para comparar as carreiras, né, as roles que a gente tem. Porque o que a empresa espera como especialista é que se você se aplicar para uma vaga de engenheiro de dados, você tenha o conhecimento técnico necessário para ir a fundo dentro do papel do engenheiro de dados. Isso não quer dizer que você tem que conhecer o business do cliente. O cara tem que conhecer o papel do engenheiro de dados e aplicar esse conhecimento dele para resolver um problema do cliente que ele vai saber na hora que ele começar a trabalhar com o cliente. A mesma coisa se aplica para um arquiteto de soluções. Então, às vezes você vai ver uma vaga oferecendo, eu quero um arquiteto sênior especialista em AWS, ou um arquiteto sênior especialista. O cara espera que você tenha conhecimento daquela plataforma, mas não só de você sentar e botar a mão na massa e fazer. Por quê? Ele vai te apresentar um problema. Por exemplo, o cara vai falar para você assim, olha, nós temos uma aplicação aqui que ela tem que performar um número de cálculos altamente complexo, numa velocidade muito grande, a gente não pode ter nenhum delay na entrega dos resultados disso, tudo, e eu quero saber qual que é a arquitetura que você sugere para essa implementação. E aí você pode até ter o conhecimento de como resolver isso, por já ter trabalhado num outro projeto similar, e você fala, não, aqui eu vou usar esse serviço, mais esse serviço, mais esse serviço, e eu vou conseguir construir a solução para você. Mas a pergunta que vai vir na sequência para você é assim, por que você está tomando essa decisão? Quais foram os motivos que te levaram a tomar essa decisão? Por que o serviço A e não o serviço B? E aí você tem que estar familiarizado com os conceitos e com o conhecimento teórico desse serviço para você poder justificar isso, discutir isso. Eles querem entender. Os caras não vão aceitar simplesmente a sua sugestão baseado na confiança. Eles querem que você argumente. Muitas vezes você é exposto aqui, assim, principalmente nos cargos mais sênior, é muito comum a gente entrar em reuniões com arquitetos do cliente e aí os caras começam a questionar, não, mas por quê? A gente estava fazendo um teste aqui e nós tentamos uma implementação de uma outra forma, por que você está indo nessa direção e não na outra direção? O que te levou a fazer isso? Qual que é a motivação? E aí precisa dessa bagagem teórica, sem isso você não consegue ir adiante, e é isso que eles sentem falta. Então, por isso que eu falo do generalista e do especialista. O especialista, ele traz com ele não tem toda a flexibilidade do brasileiro, mas naquilo que ele faz, ele tem o domínio completo. Ele consegue ir a fundo naquilo. Boa, sensacional. Eu vou só responder mais uma para o Antônio. Antônio que perguntou também onde posso acessar os skills das vagas disponíveis. A GFT foi a primeira empresa aí que investiu em bootcamps junto com a DIO. Agora a gente tem uma dezenas aí, mas sempre a gente compartilha o site de carreiras, né? Então, se você olhar gft.com, área de carreiras, lá tem todas as vagas que a GFT tem aberta no mundo. Ao mesmo tempo, você tem acesso às vagas brasileiras dentro do job board da DIL. Então, se for job board da DIL, você tem a lista das vagas lá da GFT e você tem o site de carreiras para todas as vagas, inclusive do Brasil ou do exterior da GFT. E a gente super recomenda aí. A GFT é incrível, a cultura e tudo que a GFT faz pelo mundo, as soluções que ela constrói é absurdamente incrível. O Matos, aí perguntando, já começando a trazer um pouco das perguntas da audiência, o Sócrates está com a gente. Sócrates, obrigado demais por estar com a gente também. Antônio, obrigado pelas perguntas. Como que você vê o fluxo de formação de talentos aqui na Alemanha? Porque a gente tem muita gente também na nossa comunidade que é júnior, apesar do Global ser muito mais profissionais que já estão no mercado, mas tem muita gente também que ainda não está no mercado, que faz parte do Global. Como que você vê a velocidade de formação de talentos na Alemanha, se tem muito a vaga, e a relação com oportunidades para júniores também? Sim, cara, eu acho que isso é fundamental. A gente tem, assim, só para vocês entenderem, a, a falta de talentos no mercado na Alemanha é tão grande quanto a gente percebe em outros países, né, todo lugar, principalmente na nossa área de tecnologia.
existe uma carência enorme de profissionais qualificados. Então, o número de egressos das universidades não atende à demanda que a Alemanha tem. E a Alemanha tem um desafio ainda maior, porque ela precisa atrair imigrantes para o país para suprir essa demanda que ela tem hoje. E existe uma série de discussões acontecendo agora, né? O governo, inclusive, tem considerado alguns programas de incentivo para atrair profissionais de outros países para a Alemanha, justamente para suprir a demanda que eles têm. Então, falta muita mão de obra aqui, na nossa área e em outras áreas também. Na área da saúde, eu sei que eles têm uma carência enorme também para encontrar profissionais, mas na área de tecnologia, assim como outros países, a gente precisa muito de profissionais de todos os níveis. Aí, profissionais júnior até profissionais sênior. Obviamente, quando o profissional já tem senioridade, já está consolidado no mercado, muitas vezes ele vai conseguir uma oportunidade mais fácil. Mas eu vou te dar um exemplo. Tem um brasileiro, um jovem brasileiro, que veio para a Alemanha há pouco tempo. Ele conseguiu, inclusive, aplicar para uma bolsa de estudos aqui na Alemanha, e ele conseguiu o apoio de uma universidade, mudou para a Alemanha, ele entrou em contato comigo através de um outro conhecido no Brasil, a gente contratou ele, está trabalhando na GFT, no setor de indústria nosso, em Constância, está feliz da vida e está trabalhando lá. A gente tem outros profissionais. Eu acho que até para quem está começando, quem está conectado à universidade, uma coisa que é interessante é que muitas universidades no Brasil têm parcerias, têm acordos de colaboração com universidades na Alemanha. E se você procurar se informar e se conectar nessas universidades, as universidades da Alemanha, elas abrem oportunidades para você participar de projetos de pesquisa, tudo. E dependendo do seu desempenho dentro desses projetos, eu vi já brasileiros que foram convidados a vir para cá para dar continuidade no estudo e trabalhar aqui na Alemanha através desses projetos. Então, também é um caminho para você buscar através das universidades mesmo, procurem se informar dentro da sua universidade, se eles têm parcerias com universidades da Alemanha, entre em contato, tenta participar de algum projeto que você consegue. Mas existe muita carência aqui, sem dúvida nenhuma. Boa. E aí sobre júnior, por exemplo, como que você vê um talento brasileiro que de repente está iniciando no mercado, buscar oportunidades internacionais, né? Vou dar um exemplo para você aqui. A gente tem alguns clientes que para eles contratarem, eles precisam de pelo menos 2 anos de experiência. Por exemplo, tem clientes não, tem cliente que já consegue fazer a contratação, só que exige-se um processo seletivo muito rigoroso de experiência e conhecimento, assim, é muito profundo o processo seletivo, principalmente quando é júnior, por causa de soft skill, quando é o pessoal mais pleno e sênior, eh, não é que afrouxa um pouco, mas fica mais light os debates sobre soft skill, e ele é muito mais profundo, técnico, o processo seletivo. E tem clientes que, por exemplo, precisa ter pelo menos 2 anos de experiência para a vaga internacional nele, porque, ele precisa que a pessoa esteja um pouco mais pronta de dia a dia de trabalho, né. Como que você tem visto essa relação das oportunidades e os desafios dos júniores? Eu acho que esse desafio existe de fato, porque e é fácil de explicar isso. Por exemplo, é, aqui na Alemanha a gente tem um estagiário, né, que ele é chamado de work student aqui. É o cara que está estudando e ele começa a trabalhar. Esse cara, ele trabalha 20 horas por semana só, ou seja, metade da carga horária de um profissional normal. E as outras 20 horas, ele não pode trabalhar porque ele tem que estar dedicado aos estudos dele, isso não pode impactar os estudos dele. Mas quando esse cara vem para procurar uma posição dessa, ele normalmente ele já está concluindo a graduação dele, ou até está fazendo um mestrado e está buscando uma empresa para fazer o projeto da tese de mestrado dele, né? E aí ele vai pegar um projeto de 6 meses. Isso é muito estruturado dentro da Europa, né? Nos Estados Unidos também a gente tem isso, com um pouco mais de flexibilidade, mas na Europa é muito estruturado. Então, um cara assim, um jovem que ainda está começando, não tem experiência para competir com um estagiário ou um work student que está chegando aqui na empresa para aplicar para a mesma vaga, esse cara que está aqui, ele tem muito mais vantagem, porque ele fala o idioma nativamente, ele tem uma graduação já nas costas dele, uma formação acadêmica pesadíssima, muito forte mesmo, e ele já está aqui no país, né? Para a gente trazer um profissional de fora, a empresa tem que investir
tem que pagar o visto do cara, que não é barato, ela tem que trazer o cara de lá para cá, se o cara tem família que está vindo junto, precisa pagar os custos da família, normalmente vai ajudar ele nos primeiros meses aqui. Então, existe um investimento muito pesado, e por isso as empresas preferem um profissional que tenha pelo menos 2 anos de experiência, para que ele possa chegar aqui já sendo produtivo, né, e começar a dar retorno para a empresa. É isso que eu acho que o que dificulta para os júniores, para eles conseguirem uma oportunidade no exterior. A GFT tem um trabalho que a gente faz no Brasil, que você pode entrar, você começa na GFT do Brasil e depois de 1 ano de casa você pode aplicar para as vagas internacionais da GFT. E aí a GFT te ajuda nesse processo, então talvez seja um caminho também, né? Assim, eu não posso afirmar aqui quantas vagas que a gente tem disponível, não é nada, mas assim, se você está trabalhando na GFT, você já tem 1 ano de casa e você enxergou uma oportunidade dentro da GFT em outro país, você pode aplicar para essa oportunidade, que você vai ser avaliado, obviamente, tudo, mas você vai ser apoiado pela empresa no Brasil para poder trazer. A GFT sempre expatriou. A gente tem, aqui comigo, eu tenho pelo menos 5 profissionais que trabalhavam comigo no Brasil, que estão aqui na Alemanha, né? E a gente tem vários exemplos disso na Itália, na Espanha, em Londres, nos Estados Unidos, né? Expatriação na GFT é algo concreto, real. Show de bola, Matos. Tem uma pergunta que acho que só comentar aqui o que o Asler, obrigado, Asler, pelo comentário, né? O que eu consegui entender foi que as empresas buscam um perfil estudante e professor ao mesmo tempo, saber fazer e saber explicar os conceitos técnicos que você seja especialista. É um pouco isso, mas não precisa ser o professor, precisa só saber compartilhar a teoria que aprendeu, né? Não só ir na massa, né? Não é só fazer na massa, né, Matheus? Acho que é um pouco disso, né? Obrigado, Eu acho que Asler. assim, a gente tem essa visão, né? Às vezes eu converso com estudantes, eles falam assim, mas puxa vida, né? Eu preciso saber tudo. Não, você precisa saber aquilo que você está trabalhando, a ferramenta que você está trabalhando, mas você precisa entender aquela ferramenta. É isso que a empresa espera. Ela espera que você vai usar. Tem coisas simples assim, por que você vai usar um do while e não um for next? Ele quer saber por quê, mas o que te levou a fazer dessa forma, né? E aí, se você não tiver base conceitual para justificar isso, eles não se sentem seguros a seguir uma direção que você está apontando, se você não conseguir explicar o porquê que você está apontando aquela direção, entendeu? Acho que é mais por aí, assim. Perfeito. Não, isso é realmente. Acho que esse é o conceito perfeito mesmo. Tem uma outra pergunta aqui da Isis, obrigado por estar com a gente. Vi aqui a Rayane também de Portugal, bastante gente de fora que hoje estava também. Tinha gente aqui da Polônia, né? Tem uma galera, uma comunidade incrível aqui da DIL fora do Brasil que está usando a nossa plataforma. Obrigado, Isis. Acho legal serem mais exigentes em relação ao porquê das decisões lógicas na programação. Porém, é exigido diploma de graduação. Pelo menos assim, eu vou compartilhar do que a gente já compartilhou de talentos com os nossos clientes, mas a Europa, ela tem uma engenharia muito forte, né? A gente fala que nem em Portugal, os engenheiros, a Universidade Portuguesa de Engenharia, ela é muito forte, assim, e na Europa, geralmente, as universidades são muito fortes em engenharia de software, e as empresas são mais tradicionais do ponto de vista de olhar, poxa, é, tem aquela discussão assim, precisa ter universidade ou não precisa ter universidade? A universidade vai além do conceito técnico, a universidade te dá experiência de soft skill, trabalho em equipe. Por exemplo, eu, na minha universidade, uma coisa que vai falar que eu não aprendi lá, mas eu desenvolvi lá foi oratória, porque eu tinha tanto seminário que eu tinha que fazer em grupo, trabalho em grupo, e a universidade ela te expõe também, além de ter um conceito muito forte em engenharia, as empresas europeias, pelo menos que são com a gente, eles têm esse conceito de que a universidade ela é muito além só do conhecimento técnico, né? Como que você vê no geral aqui na Alemanha, Matos? Eu até vou reforçar um ponto que você falou aí, né? Assim, na Europa, a engenharia é muito forte. Na Europa é muito forte, na Alemanha é um troço absurdo, assim. O alemão, ele é o engenheiro, é um país de engenheiros. Então, não dá nem para você pensar, assim, eles valorizam muito a formação acadêmica, sem dúvida nenhuma. Existem empresas que são flexíveis com isso, né? Depende muito do seu conhecimento técnico. Vou abrir aqui um pouco da minha experiência pessoal. Eu não tenho graduação na área de tecnologia. Quando eu fui para a faculdade, eu nem trabalhava com tecnologia, eu me formei em ciências econômicas no Brasil.
E eu fui aprender tecnologia depois, ao longo da minha carreira, por necessidade, acabei gostando, tudo. Mas, quando eu vim para a Alemanha, primeiro, assim, eu já trabalhava na empresa e eu vinha, eu construí uma carreira. Eu fui premiado pela Microsoft como MVP 12 anos. Eu continuo fazendo parte do programa Regional Director, sempre fui professor, sempre tive em contato com a comunidade, então aí facilitou meu processo. Mas eu vejo aqui na Europa, e especialmente na Alemanha, as empresas valorizam muito a graduação sua. Você precisa, quando você vem para cá, inclusive no processo de aplicação para o visto, você vai precisar reconhecer o seu diploma aqui na Europa. Então, você precisa de ter uma graduação, e principalmente se você está vindo para a área de tecnologia, de preferência que essa graduação seja na área de tecnologia. É claro que se você se graduou em uma engenharia elétrica, em engenharia civil, qualquer outra coisa, está migrando de área, isso não tem nenhum problema, né? É uma área de exatas também, não vai ter nenhum problema para a empresa que está te contratando, né? Mas eles dão muito valor para a formação acadêmica aqui, sem dúvida nenhuma. Pô, Matos, vamos para as últimas 3 perguntas aqui, tá dando a nossa hora. Eu vou puxar uma pergunta. Eu vi aqui o Jorge, grande abraço para o Jorge, que fala lá da Polônia, né? Eu vi que a Rayane também está aqui de Portugal. Obrigado, Rayane, por estar com a gente. Tinha uma pergunta aqui muito massa, que é a do Regis, né? Vagas internacionais requerem graduação bacharelado, então fica para quem tem graduação, e como fica para quem tem graduação tecnológica? Eu tenho graduação tecnológica, fiz Fatecão, né? E assim, não sei, do nosso lado aqui, eu vou compartilhar o que a gente já viu, a gente não vê que é um grande problema entre tecnológico ou bacharelado, se você for bem na entrevista técnica, soft skill, pair programming, se você for bem, ele não é um grande impeditivo na graduação, a não ser que seja um trabalho para o governo que envolva pessoas que realmente sejam bachareladas. Às vezes a vaga ela tem a super exigência, a graduação ela é, em sua maioria das vezes, solicitada, mas entre tecnólogo e bacharelado, se você for muito bem na entrevista e der o fit com a empresa, a gente tem visto do nosso lado aqui de deal com os nossos clientes internacionais que não tem tido tanto problema, a não ser que seja um trabalho para o governo que exige pessoas com bacharelado. Como que você vê, Matos, essa diferença? Obrigado, Regis. Não, concordo com você, cara. Regis, não existe essa diferença, não se preocupa com isso. Eles querem saber se você tem se você teve uma graduação ou uma educação formal, especialmente na área de tecnologia. Se for bacharelado ou tecnólogo, não vai fazer diferença para a empresa, não. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Isso não seria um impedimento para você para aplicar para uma vaga aqui. O que pode acontecer, eu já vi acontecer aqui na Europa, assim, você vai aplicar para o Blue Card, e aí, às vezes, o governo fala, não, cara, a sua graduação não fechou aqui, a gente vai te dar o visto de residência e de trabalho aqui, mas não vai ser o Blue Card. A diferença, na prática, se você vai ficar naquele país, não muda nada, né? O Blue Card, ele te permite trabalhar em qualquer país da União Europeia, né? E o visto de especialista vai te permitir trabalhar no país que você está aplicando. Se você for trabalhar num outro país dentro da União Europeia, você tem que aplicar para um visto separado. Mas a diferença para quem está vivendo aqui no país não muda nada, absolutamente nada no dia a dia, tá? Não tem problema nenhum. Show de bola. O Rogério também lá do Canadá. Obrigado, Rogério, por estar com a gente aqui em Quebec, né, no Canadá. Grande parte das empresas valorizam formação superior. Para se trabalhar no governo é necessário formação superior comprovada, senão a contratação será técnico e não profissional. Então, eu acho que tem essas diferentes visões, depende muito do ambiente, né, Matos, e como que ela é assimilada, né. Vou pegar a E eu estou penúltima. vendo aí, ó, a gente Vontade. tem gente no Canadá, Polônia, Portugal, vocês estão tudo vizinho aqui, gente. Cara, ó, a gente tem GFT no Canadá, a gente tem GFT na Polônia, em Portugal ainda não, mas você está pertinho aqui, então, viu? Nós estamos sempre contratando bons profissionais aí, mantém contato aí. Incrível. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui, que cadê? Estava aqui, que era de cibersegurança. Opa, sumiu aqui do meu board. Aqui o Renato. Obrigado, Renato, tá com a gente. Como a GFT lida com cibersegurança para seus clientes, visto que hoje temos um aumento significativo dos ataques em seus mais variados tipos, principalmente com empresas do setor financeiro? Obrigado, Renato.
Esse é um ponto muito importante, Renato. Realmente é uma preocupação grande. Eu acho que a cibersegurança hoje é um tópico fundamental, e especialmente no setor financeiro. Então, a GFT ela tem um time de especialistas na área de segurança, de networking, de compliance, de data protection, que apoia alguns dos nossos clientes. A diferença que eu vejo assim, hoje a maioria dos clientes no setor financeiro eles têm o seu próprio time de segurança, né? Porque é muito difícil para um banco terceirizar a área de segurança para uma outra empresa, por mais que essa empresa seja consolidada no mercado e tudo mais. O que acontece na prática, muitas vezes, é que o time que está trabalhando num determinado projeto para aquele cliente, ele tem que incluir um profissional da área de segurança que vai se alinhar com as políticas de segurança do nosso cliente, e para isso ele vai ter que interagir com o time de segurança do cliente e trazer essas políticas para dentro do desenvolvimento da solução que a gente está entregando e garantir que a solução final esteja compliant com todas as políticas daquela instituição financeira. Esse é um processo que é bastante complexo, demanda um planejamento assim desde o início, das fases iniciais do projeto. A gente sempre envolve a área de segurança para que a gente possa já identificar os riscos e as políticas que nós vamos precisar atender dentro do processo de desenvolvimento para que a gente dê continuidade. Então, a GFT tem uma equipe de segurança. Recentemente, aqui na Alemanha, essa informação é pública já, né? A gente adquiriu uma outra empresa. Essa empresa foi adquirida há poucos meses atrás, mas a informação já é oficial. E essa empresa ela trouxe 4 produtos que são voltados para a área de segurança, para a área antifraude, anticrime, anti-lavagem de dinheiro. E esses produtos usam inteligência artificial para ajudar na detecção de comportamentos suspeitos, na identificação de fraudes e similares, né? Tem vários desses produtos, eles estão ligados a investigar políticas, pessoas que estão ligadas à política, né? Pessoas públicas, as transações todas que são feitas para que a gente monitore. Eu costumo dizer assim, da mesma forma como a gente falou de engenharia, se você olhar para o setor financeiro mundial, você tem já uma carga pesada de regras, né, de regulações que se aplicam no setor financeiro. Quando você vem para a Europa, essa carga é maior pela União Europeia. E quando você vem para a Alemanha, ela é maior ainda do que na Europa. Então você tem toda a complexidade que a União Europeia impõe para os países que fazem parte, ela é ainda mais pesada na Alemanha. A Alemanha ela tem algumas coisas que são específicas da Alemanha. A gente tem empresas aqui que elas não permitem que você, por exemplo, armazene dados fora da Alemanha. E você tem que provar que aqueles dados vão estar num data center que não vai, em momento nenhum, seja por backup, seja por qualquer replicação, alguma coisa, sair da Alemanha. Então, é bastante rigoroso essa questão aqui de data protection, de cibersegurança. Então, a gente tem muitos especialistas e é uma área que a gente investe constantemente, pesadamente, como você mesmo falou, o número de ataques hoje é massivo, né? A gente tem ataques diariamente, tem vários exemplos públicos aí de empresas que sofreram ataques de ransomware, e você vê que a empresa fica na mão dos caras que aplicam esses golpes, né? Show de bola, Matheus. Ia fazer mais uma, vou fazer mais duas aqui, vi? Sei que a gente tem mais, estamos fechando aqui com o tempo. Obrigado pela agenda. É, as últimas duas perguntas aqui, o Persson, obrigado por estar com a gente. Existem diferenças aí no dia a dia aí, profissional dos projetos, né, na forma de gestão? Como que você tem visto as metodologias de gestão de projetos de software aqui na Alemanha? Não, não vejo diferença não, viu, Persson? Acho que a gente sente as mesmas dores que eu sentia no Brasil, eu sinto aqui, viu? Nós continuamos trabalhando com metodologias ágeis, né? Tem clientes que ainda estão usando waterfall, mas se você olhar para metodologias ágeis, Scrum, Kanban, é o que a gente usa aqui no dia a dia. A maior parte dos clientes hoje já estão habituados, nem todos têm maturidade suficiente para isso. Então tem gente que é aquilo que a gente já vê no Brasil também, né? O cara fala que ele faz tem uma metodologia ágil forte, que ele está fazendo Scrum, ele está fazendo alguma coisa parecida com aquilo,
que não é exatamente Scrum, a gente sabe que não é, mas a gente finge que a gente acredita e continua trabalhando no esquema deles, tenta educar o cliente nesse sentido. Mas, assim, basicamente é a mesma coisa, não tem muita diferença, não. O processo de governança dos projetos é bastante similar, as metodologias são as mesmas, né, os profissionais são os mesmos, tanto que quando você contrata um cara, a GFT como é internacional, a gente tem uma situação assim, eu tenho um projeto que eu estou realizando aqui na Alemanha, mas eu estou trazendo um Scrum Master que é da Espanha, um Scrum Master que é de UK para trabalhar nesse projeto, por questões de, às vezes, de custo, às vezes de disponibilidade, né? Às vezes tem clientes que permitem trabalhar nearshore, então você trabalha com um delivery center da região e que reduz o custo para o cliente, porque o custo daquele profissional vai sair mais barato do que o profissional comparado na Alemanha, então a gente tem situações assim, e aí você traz o cara e não faz diferença nenhuma, o cara vem aplicando os mesmos conhecimentos que ele tem de agilidade, por exemplo, ele vai entrar no projeto e vai tocar do mesmo jeito. Isso é padrão, né? Acho que, né, a grande vantagem na nossa área de tecnologia é justamente essa, né? Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque as linguagens de programação vão ser as mesmas, as metodologias usadas para fazer gestão de projetos são as mesmas, né? As certificações são todas internacionais, então não tem diferença não, cara, isso aí é tranquilo. Maravilha. E agora a última da última mesmo, do Lúcio aqui. Obrigado, Lúcio, por perguntar também. Você pode falar um pouquinho do mercado de mainframe, como que você tem visto, principalmente no setor financeiro, né? Ele fez uma pergunta anterior de COBOL, se eu não me engano, além de COBOL, ele fez mais uma Ô pergunta. Lúcio, você é da minha geração, pelo jeito, né? Vamos lá. Cara, assim, eu vou te contar uma coisa. Mainframe, Visual Basic, eu lembro que há 25 anos atrás, que eu comecei a programar, estava programando em Visual Basic, os caras falavam, não, isso aí está morrendo, cara. Isso aí vai acabar. Até hoje eu vejo Visual Basic nos clientes aqui. E o mainframe ainda mais, cara. Mainframe está vindo de quando? 60, né? A gente tinha mainframe já. Então, no setor financeiro, o mainframe está aqui, cara. Para falar bem, te dar um exemplo claro, assim, hoje eu recebi um pedido de um cliente aqui da Alemanha, através da Microsoft mesmo, buscando um parceiro para ajudar numa solução de mainframe desse cliente. Então, existe ainda demanda, existe o setor financeiro, ele ainda convive com o mainframe bastante. Então, a GFT tem ainda profissionais especializados em mainframe que estão atuando nesses clientes, seja para suportar as aplicações existentes ou para implementar melhorias nessas aplicações, mas a gente ainda convive. O core dos bancos ainda está rodando no mainframe. Isso não vai ser substituído tão rápido assim. Tá? Incrível, incrível. Eu vim a última da última, vai. Essa aqui eu vou ter que perguntar. Essa aqui sempre o pessoal pergunta bastante. O Anderson, eu vi que mais umas 3 pessoas perguntaram. Agora a última da. Realmente última. Anderson, obrigado pela pergunta. Como a recepção para profissionais acima de 40 que estão retomando a carreira, como que você vê? O Anderson, eu tenho 56 e vim para a Alemanha, velho. Esquece idade, não tem mais, na nossa área, idade não representa nenhum tipo de bloqueio. Na verdade, o que a gente busca é o conhecimento técnico, lógico, são os soft skills que o profissional deve trazer com ele também, né, a capacidade de trabalhar em equipe, a vontade de aprender, né, e se você está retomando a sua carreira, o importante é você ter consciência de que você está nesse processo de retomada. Normalmente, eu já vi profissionais que às vezes sofrem um pouco mais nesse processo, porque o profissional ele estava trabalhando dentro de um patamar, numa área diferente, ou ele vinha de uma tecnologia muito legada, e agora ele está migrando para uma posição nova. Então, o cara está, vou dar o exemplo aqui, o Lúcio perguntou de mainframe. Às vezes eu tenho um programador que conhece muito COBOL, trabalhou sempre com mainframe, e ele está aplicando para uma vaga como arquiteto de software ou como desenvolvedor Java sênior. Ele não tem como ele performar no mesmo nível de um profissional que já vem trabalhando com Java há longo tempo. E ele tem que ter essa consciência. Às vezes ele seta uma expectativa de que ele já vai ser aceito como um profissional sênior e vai ser remunerado como um profissional sênior, e ele tem que entender que ele tem
essa retomada e que ele precisa, nesse processo de retomada, entender que isso vai demandar um esforço maior dele durante um período para que ele consiga se posicionar novamente no mesmo nível, na nova posição, seja ela através de uma nova tecnologia ou se você está transitando de carreira mesmo, né? Eu passei por essa transição de carreira, como eu falei, eu vinha na área financeira, eu trabalhava em banco antes, tudo, depois que eu fui trabalhar na área de tecnologia, então durante um período eu tive que investir muito do meu tempo para que eu conseguisse desenvolver os skills necessários para atuar, e durante esse período, obviamente, a minha remuneração era menor do que a que eu tinha quando eu trabalhava como economista no banco, né? Então, tendo essa consciência, a idade deixou de ser um fator que impacte negativamente para você, especialmente na Europa, né? A Europa, cara, tá cheio de velho aqui, ó, ó, ó o velho falando com você aqui, ó. Tô aqui, ó, tem muita oportunidade. Mais um aqui acima dos quarentão. Mas é isso aí, obrigado, gente. Matos, obrigado pelo carinho. Queria agradecer a toda a comunidade Global, toda a comunidade Tech que esteve com a gente nessa manhã incrível. Masterclass é a oportunidade que você tem de se conectar com talentos fora da curva que construíram sua oportunidade internacional, morando fora ou trabalhando do Brasil para o exterior, ganhando em dólar ou em euro, e a oportunidade que você tem de conhecer um pouco mais sobre toda essa experiência e estar em contato. Vamos fazer antes de despedir de você, Matheus, vamos fazer uma foto aqui, tem uma galera que está pedindo também para a gente fazer uma foto aí para o LinkedIn, marca o Matos depois também, conecta com ele no LinkedIn, o Matos compartilha coisas incríveis também na rede, assim, segue ele, e a gente se mantém conectado, acho que essa é uma oportunidade incrível. Vamos lá com todo mundo aí? 3, 2, 1, bora lá? Valeu, só compartilhar, marca a gente, marca o Matos, se conecta com o Matos no LinkedIn, aproveita essa grande oportunidade. Matos, obrigado demais por todo esse carinho que você tem. O Matos, que apostou aí, foi o primeiro bootcamp, o Matos que deu tanto feedback, apostou na Deal, quando a gente não tinha nada ainda para construir, a GFT financiou toda essa jornada, agora a gente está na Europa aqui, está buscando a conexão com hubs internacionais para cada vez mais a gente levar para a comunidade tech brasileira e para o Brasil mais experiência, muito mais conhecimento, muito mais oportunidades, porque o que a gente precisa nesse momento super desafiador que o mundo vive é esperança, fé e acreditar que a gente consegue transformar. Obrigado, Márcio, com vontade para esse encerramento. Cara, obrigado a você mais uma vez. Para mim é sempre um prazer estar aqui, né? Estou à disposição sempre que precisar. Minha mensagem sempre que eu passo para todo mundo que está aí, gente, é assim, não desanime, não desista, não ache que é impossível, não é impossível. O Matos que está aqui hoje é o mesmo Matos que nasceu numa cidadezinha no interior do Paraná, que teve uma vida difícil. Não vai pensar assim, esse cara nasceu já em família. Não, cara, eu perdi meu pai muito cedo, eu tive que trabalhar em diversas áreas, em diversas profissões. Eu brinco com o pessoal, cara, eu já fui segurança, já fui chapeiro em lanchonete, já fui pizzaiolo, eu já fiz de tudo, cara. E eu estudei numa universidade que não é conhecida, mas o que faz a diferença é a garra, é a sua vontade, sabe, o foco de você tentar fazer aquilo. Então, se você quer construir uma carreira internacional, não coloque obstáculos. Se concentre nessa meta e faça aquilo que é preciso para você atingir essa meta que você vai conseguir. Demanda nessa área de tecnologia está sobrando, gente. Tá? Tem oportunidade para todo mundo. Tá? Estou à disposição para quem quiser me contatar no LinkedIn, fique à vontade. Eu sempre não consigo responder rápido, mas assim, sempre respondo. Eu sempre dou um retorno lá para o pessoal. Tá? E, Glá, mais uma vez, prazer enorme ter você aqui em Frankfurt, cara. Olha que beleza, que maravilha. Não, ó, estamos aqui, ó, estamos juntos aqui, ó. Ó. Muito bom, bom demais mesmo. Obrigado, gente. Valeu, gente. Super obrigado, então, pela live. A gente se vê mais aí nas próximas lives e todo demais torcendo para vocês, essa comunidade global, toda a comunidade tech aqui na DIO, para acelerar cada vez mais e construir esse novo futuro global. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau, Até tchau. mais.